capítulo de número 3 e o versículo 1 a seguir, que é o texto que nós continuaremos meditando na Epístola aos Filipenses. Filipenses 3 e o versículo 1 a seguir. Glória a Deus. Filipenses capítulo 3 e o versículo 1 a seguir, nós vamos ler até o versículo 11, que diz assim: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém, irmãos? Pai Santo, neste momento, mais uma vez em oração, nos dirigimos ao Senhor pedindo da Tua graça sobre nós, Pai. Nós necessitamos a cada dia ouvir o Senhor falar conosco, e a Sua palavra é o instrumento, Senhor poderoso, para falar aos nossos corações. Nos concede graça, Senhor, nesta noite, para ouvir a Tua instrução, sermos edificados, Senhor, para a glória do Teu nome, e a nossa oração em nome de Jesus. Amém, irmãos? Tome assento, por gentileza. Queridos irmãos, o tema sugerido dessa mensagem de hoje é perder para ganhar. Eu, alguns anos atrás, lendo a biografia de um servo de Deus que trabalhou muito tempo na China, chamado Watchman Nee, eu li um relato a respeito de um dos momentos em que ele estava dentro da prisão, e ele estava dentro da prisão justamente por falar da causa do Evangelho. E num dado momento, encarcerado, ele louvava a Deus com um louvor, que não foi possível saber qual era exatamente aquele louvor. Mas enquanto ele louvava, certo era que o carcereiro andava pelo corredor da prisão em que ele estava, e o carcereiro ouvia o louvor desse servo de Deus, e aquele louvor atraiu o coração do carcereiro de tal maneira que ele se aproximou na frente da cela onde o irmão Watchman Nee estava, e disse assim: eu acho tão maravilhoso a forma com que vocês adoram a Deus. Eu gostaria também de poder servir a Deus. E ele finalizou dizendo assim: eu tenho medo de perder tudo. Ele disse que não servia a Jesus porque tinha medo de perder tudo. Ao que o irmão Watchman Nee olhou para ele e disse: mas você não tem nada. Aquelas palavras foram interessantes porque elas retrataram aquilo que acontece no coração dos homens. Os homens pensam que possuem muito, por ter uma casa, por ter um carro, por ter um grande salário, por ter uma poupança cheia no banco, mas fato é que tudo isso, no dia em que nós morrermos, nada mais disso importará. É por isso que este irmão, se voltando para esse homem, disse que ele não possuía nada. A nossa meditação nesta noite é tentar entender que Paulo vai usar uma linguagem bem interessante, falando que ele precisou abrir mão de algo, perder algo que para ele era muito caro, muito importante, para que ele pudesse ganhar algo muito melhor depois. Amém, irmãos? Paulo segue nos informando algo que essa epístola já tem nos dito várias vezes. Paulo fala sobre alegria, e é sempre importante relembrar os irmãos que essa é uma das epístolas da prisão. Paulo escreve Filipenses quando ele está encarcerado. Como nós vimos, provavelmente ele estava encarcerado na cidade de Roma. Mas o que nos chama a atenção
é que Paulo estimula a igreja de Filipos a manter uma postura de alegria. É interessante porque Paulo vai dizer que a alegria que esses irmãos deveriam ter, ela precisava ser centralizada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aqui há algo muito interessante. É interessante porque a Bíblia nos apresenta a alegria de Deus como algo concêntrico, voltado totalmente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos mostra que a alegria, ela é acircunstancial, ela não depende das circunstâncias. A alegria verdadeira, ela é possível mesmo para pessoas que estão enfrentando sofrimentos muito grandes. E se você disser isso para alguém que vive no mundo, ele vai dizer que você está ficando louco. Porque como pode alguém se alegrar quando descobre que está com uma enfermidade grave? Como pode alguém se alegrar quando descobre que naquele exato momento o seu patrão lhe despediu e o seu salário era o único recurso que mantinha a sua própria casa? Como se manter alegre diante de uma catástrofe que, quem sabe, a sua casa pegou fogo? Como se manter alegre diante de uma circunstância dessa? Você sabe o que a palavra de Deus nos diz? Ainda que todas as coisas venham a acontecer, assim como nós temos estudado dentro do livro de Jó, né? A irmã Inegele trouxe uma aula abençoada no domingo. O livro de Jó nos revela que é possível ainda assim preservar a confiança em Deus e algo de satisfação no Senhor, mesmo nos momentos de adversidade da vida. Querido irmão, será que você pode puxar a sua memória? Você já passou por um período de grande sofrimento, externo ou interno? Você já passou por momentos onde, do lado de fora, alguma decepção, alguma desilusão, alguma circunstância lhe trouxe grande tristeza e amargor dentro do seu coração? Mas naquele exato momento, por ser cristão, o Espírito Santo de Deus, ele sempre chega pertinho de nós e ele nos leva a ter uma disposição de dobrar o nosso joelho e falar com Deus, mesmo quando nós não temos o que dizer diante do Senhor. É algo impressionante, é impressionante. É como se no seu consciente, no seu racional, você dissesse assim: eu não quero orar. Mas você percebe que no teu coração existe um brado dizendo: você precisa orar. Aí você diz assim: mas eu não sei nem o que dizer. E aí o Espírito Santo nos leva e diz assim: então não diga nada. Queridos irmãos, essa presença bendita que nos leva a dobrar o nosso joelho diante da presença de Deus, essa presença bendita que nos leva a se curvar mesmo diante de tantas circunstâncias à nossa volta e nos humilharmos na presença do Senhor, é aquele que Paulo descreve lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, dizendo que nós precisamos ter o fruto do Espírito dentro de nós. Você se lembra que dentre os 9 sabores do fruto do Espírito tem um deles que é alegria. É por isso que a Bíblia nos apresenta que a alegria de Deus, ela é incondicional. Você sabe o que é mais interessante ainda dentro dessa passagem? Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Que ela é inspirada, inerrante, autoritativa? É a nossa única regra de fé e prática, você crê nisso? Então significa que tudo que a Bíblia diz, é um mandamento de Deus para nós. Você pode dizer amém? Só que agora você disse amém, agora o negócio ficou complicado. Por quê? Porque a partir do momento que no meu coração eu não estiver me alegrando no Senhor, eu estou vivendo em pecado. Olha que coisa séria, porque nós dissemos aqui que a palavra de Deus é inspirada, é Deus falando conosco, e Deus está dizendo através de Paulo: alegrem-se no Senhor, mantenham a sua alegria no Senhor. O que eu estou dizendo aqui para você? Você sabe quem que fica feliz quando você está moribundo e entristecido? Você sabe quem que é? Você sabe, né? É o adversário da minha alma e da sua alma. Porque significa que nos momentos de tristeza nós perdemos aquele desfrute, aquele gozo em Deus. Significa que naqueles momentos quando nós estamos com o coração amargurado, nós não sentimos prazer no Senhor. E nós já vimos aqui em algumas pregações anteriores que não existe nada, absolutamente nada no universo que possa trazer maior satisfação e prazer ao coração do homem do que a presença de Deus dentro de nós. E vamos pegar um pouquinho aqui, isso aqui. Alguém de vocês já viveu no mundo, não viveu? Já teve algum momento no mundo que vocês tentaram procurar a alegria em uma garrafa de bebida?
Vocês tentaram procurar a alegria, a satisfação nas relações sexuais ilícitas. Vocês tentaram procurar alegria nas diversões deste mundo, e você já percebeu que por mais que você coloque o seu coração nestas coisas, você permanece vazio. Porque o espaço que existe no meu coração e no teu coração é o espaço que só pode ser preenchido pelo prazer da presença de Deus. É por isso que quando alguém dependente químico vive lá na rua e ouve a mensagem do Evangelho e entra para dentro das portas de uma igreja e tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele passa a entender que não existe nada no universo que possa trazer mais satisfação do que a presença de Deus. É por isso que eu estou dizendo para você aquilo que Paulo disse aos Filipenses: alegre-se no Senhor. Você entrou triste aqui nessa noite? Eu não estou dizendo aqui, irmãos, não é um maluco que está pregando dizendo para você, não existe circunstância ruim, não, nós não estamos tapando os olhos, nós não estamos fechando os olhos diante das circunstâncias da vida. Semanalmente, mensalmente, anualmente, sempre aparecem problemas nas nossas vidas. Nós não estamos ignorando o fato das dificuldades, mas nós não podemos exaltar as dificuldades e reduzir a presença do nosso Deus, que é a alegria no nosso coração. É a primeira coisa que eu quero dizer para você: se alegre no Senhor. Existe uma segunda lição que Paulo nos ensina, é que existe um padrão didático que Deus deixou para dentro da igreja, que é um padrão didático que nós fazemos com os nossos filhos e que nós vemos no meio de toda a sociedade. Eu vou citar um exemplo lá de casa, que é o exemplo do meu filho. Ele tem 6 anos de idade. E eu não sei se sou só eu, mas geralmente os pais não gostam de ver os filhos andando com o pé no chão, principalmente quando está frio. Ou tem alguns pais que deixam o menino andar, mas no frio eu acredito que nenhum pai deixa, né? E aí quando eu vejo o Isaac andando com o pé no chão, às vezes eu sou meio chato, né? Tem que dar uma segurada. Eu olho assim e ele vem conversar, fala: enquanto você não colocar o chinelo, eu não consigo conversar com você. Aí ele volta, pega o chinelo e vem e conversa. Daqui a pouco ele vai brincar, o chinelo some do pé dele, e de novo eu digo para ele vem, e eu falo: se você não colocar o chinelo, eu não consigo conversar com você. O que eu estou tentando fazer? Estou tentando movimentar a memória muscular dele, até o dia que ele entenda que aquele chinelo tem que estar no pé dele, em todos os momentos da vida dele. A blusa e tantas outras coisas que nós pais insistimos com os nossos filhos. Você já percebeu que os pais são incansáveis em cobrar dos filhos? São incansáveis. Até hoje, quando eu vou visitar os meus pais, depois de anos de casado, às vezes minha mãe quer me dar sermão, gente. Ué, mãe, já foi. E às vezes eles querem insistir. Você fala que vou viajar para tal lugar, mas cuidado. E fica com aquele negócio, já dá até medo de viajar. Você fala: nem vou depois de tudo isso aí, né? Mas você sabe o que os pais fazem com os seus filhos? Eles querem promover na mente dos seus filhos, inculcar na mente deles, colocar dentro do entendimento deles algo que precisa ser ensinado. E é interessante que Paulo vai dizer aqui: a mim, irmãos, não me desgosta dizer as mesmas coisas para vocês, porque é segurança para vocês. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês: quantas vezes no teu andamento, na tua caminhada, você já ouviu um versículo bíblico ser pregado mais de uma vez, o mesmo versículo bíblico? Você já ouviu várias vezes. Eu me lembro de um dia que eu cooperava numa determinada igreja, e o pastor me chamou para trazer uma palavra, e eu fiquei um pouco preocupado, porque tinha muitos pastores ali, e um deles havia sido pastor presidente em 2 campos. E quando eu olhei, eu falei: Senhor da glória, né? E a gente dá aquela tremida, barriga, parece que as intestinas, as tripas, vira tudo, né? Porque na minha mente eu estava dizendo assim: Senhor, o que é que eu vou pregar dentro da Bíblia que esses pastores já não tenham ouvido uma porção de vezes? E mesmo assim eu engatei a primeira marcha e fui, né? Quando eu estava descendo do púlpito, eu ouvi esse pastor dizendo algo que eu jamais esqueci e eu nunca vou me esquecer. Ele disse assim: Eliel, é tão bom ouvir mensagens. Ele disse para mim: é tão bom ouvir mensagens, a pregação da palavra, que muitas vezes nesses textos nós já ouvimos várias e várias vezes, mas é tão bom ouvir de novo a pregação. Você sabe o que ele estava dizendo? Que nós, como servos de Deus, nunca podemos nos cansar de ouvir a instrução, o ensinamento, a pregação da palavra do Senhor. Vou fazer uma pergunta aqui: será que a irmã, na segunda-feira, limpa a casa e diz assim: eu só vou limpar na outra segunda-feira?
E por limpar aqui, é varrer o chão, passar pano, lavar a louça, arear as panelas. Ela só limpa na segunda-feira, ela só vai limpar na outra segunda-feira? O que acontece com a limpeza do lar? Precisa ser constante. Quem sabe você não vai fazer uma faxina todos os dias, mas precisa de uma manutenção diária. Queridos irmãos, é isso que a palavra de Deus faz com o nosso coração. A palavra de Deus faz uma manutenção diária dentro de nós. É por isso que Paulo está dizendo, irmãos, eu não me canso. Se eu tiver que repetir 10, 20, 30, 100 vezes para vocês as mesmas coisas, eu não vou me cansar, até que vocês venham a aprender e a viver uma vida digna na presença do Senhor Jesus. É por isso que eu estou dizendo algo para você. Não se canse de ouvir pregações em passagens que você já ouviu várias e várias vezes. Não se canse de receber instrução, receber bênção através dessa palavra bendita que vem para lavar e transformar o nosso coração. Eu me lembro de um determinado pastor que chamou um irmão para trazer uma palavra, se eu não me engano, no final de semana na sua congregação. E se eu não me engano era sexta, sábado e domingo, né, que esse irmão ia trazer uma mensagem. No primeiro dia, ele abriu a Bíblia e disse, irmãos, vamos meditar em João 3,16. Aquele pastor no seu coração, ele disse assim, meu Deus, eu chamei ele para vir ministrar e ele vai pregar em João 3,16. E o irmão foi e pregou em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E a pregação foi uma bênção, uma maravilha. No sábado, ele falou, irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia? E eu gostaria de trazer uma palavra em João 3,16. O pastor disse assim, não, a pregação de ontem foi boa, mas eu acho que ele já esgotou o que tinha para ser dito. E de novo ele pregou e a pregação foi uma benção. E no domingo, adivinha? João 3,16. Os 3 dias foram pregados na mesma passagem, mas o poder de Deus invadiu o coração daquela congregação de tal maneira que nem parecia que aqueles irmãos já haviam ouvido aquele versículo várias e várias vezes na sua vida. A palavra de Deus tem essa habilidade e esse poder. Você sabe o que é interessante? Você vai, às vezes na sua casa, você inicia uma leitura devocional e você pega para ler os 150 salmos da sua Bíblia. Aí você vai lendo os salmos, daqui a pouco você chega no 23. E parece que tem uma vozinha interna, não sei de onde que vem, que diz assim, pula esse, porque você já leu várias vezes. Vai ler de novo ele, pula, é um a menos, daí você vai terminar mais rápido. Aí quando você vai lá no Salmo 23... e você ouve aquelas mesmas palavras, mas com um poder e um aroma totalmente novo, você ouve, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Queridos irmãos, você sabe o que eu estou fazendo nesse momento de maneira intencional? É manter aceso no teu coração o prazer e o desejo por essas escrituras sagradas que continuam sendo a palavra de Deus inspirada ao meu coração e ao teu coração. Não largue dela. Assim como você se alimenta todos os dias, exceto naqueles dias que você jejua, 48 horas, né? Tem bastante gente que faz isso nos nossos dias. Mas nos dias que você está normal na sua vida, você come todos os dias. Por isso eu te digo, não deixe de se alimentar da palavra de Deus. Nem que seja um versículo, nem que seja um capítulo, leia a palavra de Deus todos os dias. Você sabe o que outra coisa aqui que é interessante para nós? Que nós precisamos ser lembrados diariamente pelas Sagradas Escrituras, porque ela mantém fresco na nossa mente verdades. A nossa profissão, eu trabalho de vigilante, o irmão Marco também trabalha de vigilante, acredito que possa ser que sempre tenha mais gente, o irmão Luiz já trabalhou, né, irmão Luiz? O irmão Antônio também trabalha, né? É interessante que na profissão de vigilante, você precisa de 2 em 2 anos passar por um processo chamado de reciclagem. A gente que é vigilante fica triste, porque o que se recicla é lixo, né, irmãos? Então a gente fica meio triste quando fala que é reciclagem. Podia falar um curso de capacitação, põe outro nome, né? Mas enfim, é o nome que deram, a gente tem que aceitar. Mas lá naquele curso, você passa 5 dias. Se você perguntar para qualquer vigilante, se falar para ele assim, você já fez a sua reciclagem esse ano? Ele fala assim, ainda não. Ele sempre fala com ar de tristeza. Por quê? Porque geralmente você vai ver sempre as mesmas coisas. Eles vão passar para você as mesmas teorias e às vezes até os mesmos vídeos. Mas há algo interessante ali, porque a profissão de vigilante, ela é campeã para entrar numa monotonia, porque você sempre tem a mesma atitude, né? Você vai, dependendo do teu posto de serviço, você vai e abre aquele portão de manhã, você vai lá e abre aquela porta, você faz aquilo. Você tem uma rotina que vira uma coisa maçante. Só que quando você vai lá para a reciclagem, eles te lembram
que num destes dias de rotina, pode ser que alguém que tem uma outra rotina, que é um cidadãozinho desocupado, que quer invadir algum lugar para pegar alguma coisa, ele vai invadir a tua rotina, e se você não estiver esperto, pode ser que ele vá subtrair algo de lá de dentro do seu posto de serviço, e pode ser que ele até atire em você. Então lá eles querem, como diz, tocar o terrorismo na mente dos vigilantes, para ver que continua acontecendo determinados tipos de coisas. A palavra de Deus, ela tem esse poder também de mexer com a nossa mente e deixar a nossa mente vívida. Você sabe o que é interessante? Se você acabou de sair de casa e meditou em passagens como Mateus, capítulo de número 5, e o versículo 27 até o 33, e você viu que nessa passagem Jesus está dizendo: visto o que foi dito aos antigos, não adulterarás, eu porém vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já cometeu pecado com ela. Se você acabou, e ali é interessante se observar, que está sendo dito um homem olhando para uma mulher, mas a recíproca também é verdadeira. Você acabou de meditar, o irmão, a irmã acabou de meditar naquele versículo, e quando sai na rua, aparece a musa, passando na frente dele. Ou aquele camarada que acabou de sair da academia, está suando, musculoso igual eu. E aí quando os olhos pensam em atentar para a cobiça, você se lembra daquele versículo que acabou de dar aquela recicladinha no teu coração e te mostrar: não coloque os olhos nisso, porque isso não te pertence. Queridos irmãos, a palavra tem o poder de manter vívido dentro de nós o temor do Senhor. A palavra tem o poder de manter vívido dentro de nós a comunhão e o contato com Deus, de tal maneira que se você está a cada dia sendo alimentado por ela, as circunstâncias que passam na tua frente, elas não irão atingir você, de tal maneira que você venha ficar prostrado. Mas o Espírito Santo de Deus, que Jesus diz, ele vos fará lembrar das minhas palavras, ele vai pegar aquele versículo que você meditou e vai usar como ferramenta para vencer a carne, o mundo e Satanás na tua vida. Pega isso, querido irmão, porque quem sabe você está sendo derrotado em alguma área da tua vida. Quem sabe existe algum cantinho ali que Satanás está alvejando você, está tentando destruir e minar a tua vida espiritual, está tentando roubar o teu vigor e a tua disposição de servir a Deus. Mas a palavra do Senhor hoje fala com você: cuidado, tenha ela como manutenção preventiva dentro do teu coração, para que você não venha a pecar contra o Senhor. Ainda, Paulo vai nos dizer algo bem interessante, a partir do versículo 2, ele diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros e acautelai-vos da falsa circuncisão. A gente olha aqui, acautelai-vos dos cães, muita gente já vai dizer assim: ixi, vou ter que mandar os meus cachorros tudo embora. Aquele labrador, aquele poodle, que eu gasto tanto dinheiro, Mas os cães aqui descritos, eles são, por Paulo, uma atitude muito inteligente. Os irmãos se lembram que para os judeus, todos os povos chamados de gentios eram chamados de cães. Se você se lembra em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21 até o 28, existe uma mulher cirofenícia, uma mulher cananeia, que vai se aproximar de Jesus e vai pedir ajuda de Jesus, e Jesus vai dizer para ela: eu não posso te ajudar. Aí ela insiste e Jesus diz assim: eu não posso pegar do alimento dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Irmão, vamos só abrir um parênteses aqui. Se você estivesse lá e Jesus chamasse você de cachorrinho, o que você ia achar? Você ia desistir de procurar a ajuda de Jesus? E vamos entender aqui que os cachorros daquele primeiro século eram um animal carniceiro e que não era domesticável como nós vemos hoje. Hoje, se for na maioria da casa dos irmãos que tem espaço, vai ter um cachorro lá de estimação. Você brinca com aquele cachorro, mas os cachorros na época, naquele primeiro século, era um bicho carniceiro, parecia um rato maior, que só invadia, só fazia bagunça, era feio, tudo dilacerado. E Jesus olha para aquela mulher e diz assim: não é lícito pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher, mesmo vencendo aquilo que nós chamamos de orgulho, ela disse assim: Senhor, mas os cachorrinhos, eles se alimentam das migalhas que caem da mesa dos filhos. É uma atitude de fé dessa mulher que rompeu o orgulho, e mesmo assim ela foi diante de Jesus. Jesus não estava tentando diminuí-la, o que Jesus estava fazendo era provar o coração daquela mulher. E quando ela termina de dizer isso, ele diz: mulher, grande é a tua fé. Então os judeus tinham o hábito de chamar os gentios de cachorros, de cães.
E esses cães, como eu disse, eram vistos como animais carniceiros. Agora Paulo vai se dirigir aos judaizantes, aqueles que eram um empecilho no ministério da anunciação da palavra. Eles andavam, esses judaizantes, por todas as cidades onde Paulo pregava, e eles diziam assim aos irmãos gentios, eles diziam: não, vocês aceitaram Jesus Cristo, mas agora vocês precisam se circuncidar. Se vocês se circuncidar, não vai adiantar de nada vocês terem acreditado em Jesus Cristo. E eles propagavam essa mentira por muitos lugares, de tal maneira que em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, você encontra um concílio lá na cidade de Jerusalém, entre os apóstolos e os presbíteros, para definir a doutrina correta do cristianismo, se precisava ou não de circuncisão e guardar os ritos da lei e os dias de festas. E a igreja decidiu que não. Isso é um rito judaico e deveria ficar restrito dentro do judaísmo, e a prática cristã deveria ser outra, e eles fazem as cartas e distribuem pelo meio da igreja. Mas mesmo assim, esses judaizantes continuavam propagando esse tipo de ensinamento e de doutrina. E agora Paulo pega aquilo que eles faziam e vira contra eles. Ele chamava os gentios de cães. E agora Paulo vai se virar para eles e dizer que esses que estão pervertendo o evangelho, dizendo que é necessário se circuncidar, eles são cães. Porque eles estão tentando destruir com a sua falsa doutrina, com o seu falso ensino, um fundamento já estabelecido na palavra de Deus, pelo Senhor Jesus Cristo. E Paulo vai dizer que eles ainda são mal-obreiros, né? Ele diz que eles são mal-obreiros, maus obreiros. E ele ainda diz que eles propagam uma falsa circuncisão. Para resumir essa ideia, o que Paulo está dizendo é que as bases da salvação em Cristo Jesus, elas não exigem necessariamente ritos externos. Paulo condena em Romanos capítulo de número 2, do versículo 35 ao 39, ele diz assim: você que tem por sobrenome judeu, repousas na lei, te glorias em Deus, você está persuadido, você acha na tua mente que você é guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor de ignorância, mestre de criança, que tem na lei a forma da sabedoria e da ciência. Ele diz assim: você que ensina os outros, você não ensina a ti mesmo? Você diz que não se deve furtar e furtas, não se deve adulterar e adulteras, te gloria na lei de Deus e você mesmo desonra a Deus pela transgressão da lei. E ele diz assim: o nome de Deus é blasfemado entre os povos por causa de você, judeu religioso. E ele vai dizer uma coisa interessante, ele diz assim: você acha que a circuncisão é o suprassumo da tua fé, só que você é circuncidado, mas você não obedece à lei. E ele disse assim: o que vale mais, ser circuncidado ou obedecer à lei? E nós entendemos que era a obediência à lei. E ele diz assim: se um gentil obedecer à lei e não for circuncidado, ele está numa postura muito melhor do que a tua. Então Paulo sempre procurou quebrar o falso ensinamento da circuncisão no meio dos gentios, porque eles queriam basear a salvação dos gentios com esse sinal visível na carne externa, que era um rito dentro do judaísmo. Amém, irmãos? Isso aqui é interessante nós entendermos, para saber o que Paulo está combatendo. Só que Paulo vai dizer no versículo 3, ele diz assim: nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Você sabe o que o Paulo está dizendo? Que a circuncisão verdadeira não é aquela que acontece exteriormente, mas é aquela que acontece dentro de nós, no nosso coração. É a circuncisão que o Espírito Santo opera em todos os dias da nossa vida de cristão. Sabe o que é isso na prática? Existem hábitos teus e meus, nossos, que são deploráveis com relação à nossa fé. Você já perdeu a paciência? O camarada prometeu que ia entregar um produto num determinado dia, não te entregou, demorou uma semana para entregar. Quando você foi lá buscar o produto, você foi com aquela paciência, tranquilo, dizendo assim: vim buscar meu produto, né? Não, não era assim. Você já foi brigando com ele: se você não me entregar esse produto, eu vou chamar a polícia aqui. O rapaz: não, me desculpa, teve um imprevisto. Não, eu vou entrar aí, eu vou te catar pelo pescoço. E a pessoa começa a perder a paciência. Não, você não está entendendo. Você não está entendendo, não. Ele começa a pular o portão, já querendo acertar a pessoa. Será que essa postura é cristã? Não é. Esse determinado tipo de atitude, de ação, ele precisa ser transformado pelo Espírito Santo, e a linguagem bíblica é uma circuncisão de coração, é remover esse domínio da carne que te faz perder a paciência de 0 a 100 em 1 segundo, pega fogo rapidinho.
Alguém que disse alguma coisa, buzinou no trânsito, fez alguma coisinha, você já perde a paciência com aquele camarada e já desce. Esses dias atrás, não sei onde eu estava, passando. E acho que estava com a minha esposa, nós estávamos indo lá para o Pinheirinho, né? Eu nem vi, irmão, de tão rápido que foi. Eu acho que alguém fechou alguém na posição contrária da linha verde ali. E eu só vi minha esposa dizendo assim, eles estão brigando. E daí eu falei assim, deve ser 2 rapazes, né? Ela falou, não, um deles é um senhorzinho, né, amor? É um senhorzinho. Eu falei, meu Deus, nessa idade ainda está arrumando encrenca no trânsito. Quando o Espírito Santo de Deus está trabalhando dentro de nós, Ele está circuncidando em nós aquilo que não faz parte da nova vida em Cristo Jesus. Quando você está sendo confrontado diante de dificuldades e de provações, entenda, a cirurgia de Deus ela pode doer, mas ela está removendo um câncer espiritual de dentro do teu coração. A circunstância que você chama de problema, Deus chama de solução para tratar na minha vida e na tua vida. Mas você sabe por que Ele promove essa cirurgia em nós? Porque Ele nos ama e Ele diz assim, sede santos, porque eu, vosso Deus, eu sou santo. O que Ele está fazendo é produzir, promover, trabalhar em nós para que nós vivamos uma vida de maneira santa. Vamos seguir um pouquinho aqui por causa do nosso horário. E Paulo vai dizer assim, esses judeus eles confiam porque eles têm uma linhagem, eles vêm da descendência do povo judeu, eles fazem parte dos ritos, eles se dizem obedientes às leis. O Paulo diz assim, se vocês acham que o currículo de vocês no judaísmo é bom, eu vou mostrar o meu currículo judaico para vocês. Ele diz assim, eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou da linhagem de Israel, eu sou hebreu de hebreus, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou da seita mais rigorosa dos fariseus. Eu persegui a igreja de Cristo em nome do judaísmo. E quanto à justiça, a metodologia da lei, eu sou irrepreensível. O que ele está dizendo? Não é que ele seja justo. O que ele está dizendo é que os mandamentos da lei, ele procurava de maneira muito rigorosa manter esses padrões e não se desviar deles. E alguém vai dizer assim, rapaz do céu, esse menino é um prodígio, esse Paulo. Ele foi ensinado aos pés de Gamaliel e instruído de tal maneira que ele é um camarada fenomenal. Só que olha o que Paulo vai dizer no versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. O Paulo pegou tudo aquilo que ele era dentro do judaísmo, ele pegou todo o conhecimento, toda a instrução, e ele colocou diante de Deus, e ele disse, Senhor, muitas destas coisas aqui, elas eram para que eu me orgulhasse delas. Vamos pegar um exemplo aqui, eu nasci dentro de um lar cristão, mas isso é motivo para dizer que eu sou melhor crente do que outra pessoa? Nós já temos visto pela própria experiência, irmãos, que às vezes filhos de crentes são mais problemáticos do que um jovem que vem sem os pais para a igreja. Eu já trabalhei vários anos com jovens, e eu tive mais problema com filho de crente do que com aqueles que recebem a Cristo e os pais não são cristãos. É isso que ocorre muitas vezes. Então, nós muitas vezes nos orgulhamos do nosso currículo, nós nos orgulhamos da nossa linhagem, e eu não estou dizendo aqui que nós temos que desdenhar, eu louvo a Deus por ter nascido no lar cristão, mas isso não me faz melhor, isso não me faz mais especial, isso não me faz um crente superior a qualquer outra pessoa, de forma alguma. O que Paulo está dizendo é que ele pegou este currículo dele, e ele disse assim, Senhor, isso de nada me adianta, se eu não conhecer a Cristo. Queridos irmãos, você sabe o que é interessante no que Paulo vai nos dizer? É que Paulo é capaz de trocar tudo que ele tem somente para poder conhecer a Cristo. É interessante que nós nutrimos dentro do nosso coração desejos, sonhos e objetivos. E às vezes esses desejos, sonhos e objetivos, eles crescem de maneira muito grande dentro de nós. Eu tinha um desejo quando eu era adolescente, que era ser jogador de futebol. Era o meu sonho. Eu acredito que a maioria da meninada queria ser. E eu me envolvia muito na adolescência, para poder se tornar um jogador. Cheguei a jogar na escolinha do Curitiba, jogava por vários campeonatos que eles tinham, né, circulava com aquele povo, mas o negócio não dava certo. E eu ficava numa tristeza, porque o meu pai nunca me apoiava, né? Ele era presbítero da igreja, servindo a Deus, mas ele nunca me apoiava. Eu queria que ele me incentivasse naquilo, mas aquilo era propósito de Deus. Porque se eu tivesse seguido aquela carreira, aquela profissão, será que hoje eu estaria aqui pregando a palavra?
Por mais que tenha um jogador moderno, né, que agora é jogador e é pastor, tudo junto. Mas Deus tem um caminho tão maravilhoso para nós, que chega um momento que nós temos que pegar os sonhos, objetivos e projetos que não fazem parte daquilo que Deus deseja para nós e fazer como Paulo, catar o nosso currículo, catar essa nossa competência e dizer: Senhor, eu preciso fazer uma escolha agora, e você fazer a escolha de escolher por Cristo, seguir a Cristo, viver a vontade dEle, cumprir o que Ele tem na tua vida e deixar de mão aquilo que vai te afastar dEle. Oh, queridos irmãos, eu sei que isso é algo que acontece comigo e acontece com você constantemente. Será que tem alguma coisa que concorre no teu coração, alguma proposta que concorre no teu coração, que te afasta da presença de Deus? Que te faz muitas vezes seguir por outro caminho, por outra direção daquela que Deus deseja para você? Que Deus já está te chamando, que Deus já está bradando no teu coração, que Deus está usando pessoas para falar a você. Será que você está fugindo disso? E eu digo para você, não fuja da vontade de Deus. Eu nunca vi, e eu tenho certeza, eu tenho convicção disso, que eu nunca vou ver um cristão que abriu mão de algum projeto, de algum sonho, de algum objetivo, para seguir a vontade de Deus para a sua vida, que ele se arrependeu disso. Deus nunca nos dá menos do que aquilo que nós estamos abandonando. Deus sempre nos dá mais. E o mais de Deus não significa ter mais dinheiro, ter mais posses, ter mais sucesso, ter mais fama, não. O que significa ter mais de Deus é ter mais da presença dEle na tua vida, é ter mais do poder de Deus envolvendo o teu coração, é ter mais de Deus te usando poderosamente com aquele dom que Ele te deu, que Ele te revestiu, que Ele confiou a você, e que um dia Ele vai te chamar para prestar contas, mas que em nome de Jesus, aquilo que Deus te deu, possa ser o norte na tua vida, e você diga: Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Paulo segue dizendo, e nós caminhamos aqui para o fim, ele diz sim, versículo 8, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ele diz aqui que ele está fazendo tudo isso para ter um conhecimento mais profundo com Deus. E esse conhecimento, é interessante que os teólogos vão dizer que não é um conhecimento meramente mental. Não é algo que alguém aprende meramente lendo um livro. É um conhecimento experiencial. É um conhecimento de alguém que caminha e anda com Deus. Deixa eu fazer uma prova para você aqui. Você já se afastou daquele momento devocional de Deus por um período? Você se afastou da oração, da leitura da palavra? E daqui a pouquinho você começa a criar um certo ceticismo quanto às realidades que estão escritas na palavra de Deus. As pessoas vão caminhando num caminho dos liberais. Ela começa a olhar para a Bíblia e dizer assim: será que os milagres que Jesus realizou são verdadeiros? Será que Jesus realmente é uma figura histórica? Ele viveu naquele período, ele teve o seu ministério, ele morreu naquela cruz. Será que ele realmente ressuscitou? O inimigo é sorrateiro. Ele vai tentando, conforme nós não vamos fazendo a manutenção no nosso coração, roubar aquilo que temos. Você se lembra que Jesus vai dizer a respeito da parábola do semeador? E ele diz que tem 4 solos: à beira do caminho, entre pedregais, entre espinhos e a boa terra. E Jesus vai nos dizer que aquele que recebeu a semente à beira do caminho é aquele que ouve a palavra, mas ele não compreende a palavra. Aí vem Satanás e rouba aquela palavra do coração. Ele vai dizer que aquele dos pedregais é aquele que ouve a palavra e ele recebe com alegria. Quantas pessoas eu já vi na igreja que diz: Deus falou comigo hoje, e nunca mais voltou, eu nunca mais vi aquela pessoa. Ele diz assim que quando a pessoa vê que existe uma perseguição por causa da palavra, ela logo se escandaliza e vai embora. E ele diz assim: tem outra que é entre espinhos, é aquela que as seduções da riqueza e as coisas da vida sufocaram a semente e ela se torna infrutífera. Esse conhecimento é de alguém que já passou a semente à beira do caminho, já passou aquele que estava entre os pedregais e aquele que estava entre os espinhos. É aquele que prossegue, é aquele que não desanima, que não deixa Satanás roubar do coração a palavra de Deus. É aquele que não se ofende quando a tribulação e a luta chegam na sua vida.
É aquele que não se seduz quando as riquezas estão chamando, quando os cuidados, os compromissos da vida estão seduzindo. É aquele que, como Maria, larga os pratos, larga a comida para estar aos pés de Jesus, porque quer ter intimidade e comunhão com Ele. Queridos irmãos, o que Paulo está dizendo? Eu abandonei tudo isso, porque eu quero viver uma vida íntima com Jesus Cristo. Eu abandonei todas essas coisas, todo esse currículo, porque eu quero andar com Ele, porque eu quero viver com Ele, porque eu quero desfrutar a minha vida todos os dias na presença dEle e na comunhão dEle. Se você nunca passou por isso um dia, eu não estou jogando praga, não é praga gospel, irmãos. Mas vai chegar um dia na tua vida que parece que ninguém pode consolar o teu coração, que parece que ninguém te entende. Você está dentro de uma dificuldade e às vezes Deus permite esses momentos que parece que todo mundo que vem na tua direção parece os amigos do Jó. Você está passando por isso porque você pecou, você transgrediu algum mandamento, tem alguma coisa errada com você. Você fala, não tem, é dificuldade, é provação. O meu coração está íntegro diante da presença de Deus. Mas eu queria dizer uma coisa para você, nesse momento, onde parece que todo mundo se vai e abandona, existe um amigo que nunca te abandona. Existe um amigo que sempre vai estar com o WhatsApp ligado e online para te responder. Eu não estou falando dos amigos da terra, eu estou falando do Senhor Jesus Cristo, que é aquele que te amou e me amou tanto, que morreu naquela cruz do Calvário para mim dar vida e para ti dar vida. É esse Jesus que Paulo está dizendo, eu pego todo o meu currículo, eu pego todas as propostas do judaísmo, eu pego tudo que vivi até esse dia de hoje, até o dia que eu conheci a Cristo, e eu faço a contabilidade, eu digo, nada disso vale a pena em comparação em viver na presença de Jesus Cristo. Oh, queridos irmãos, que nós possamos entender essa realidade na nossa vida, que nós possamos ver que Deus, a coisa que Deus mais deseja de nós, tem cristão que ele fica pensando assim, o que Deus deseja de mim é que eu trabalhe para Ele. O que Deus mais deseja de mim é que eu seja um incansável na obra. Não. O que Deus mais deseja com você é ter comunhão e intimidade com você. Existe um livro fantástico do John Piper chamado Em Busca de Deus. Ele faz uma comparação de que nós muitas vezes servimos a Deus na nossa disposição num ato de obrigação. E nós fazemos às vezes as coisas ao Senhor como se uma má vontade estivesse incutida, né? Eu já disse para os irmãos, o teu filho se alegra se você diz para ele assim, por gentileza, vem lavar essa louça aqui do almoço, e almoçou lá na tua casa, a família toda, de 35 pessoas, você diz assim, você precisa lavar toda essa louça. O teu filho vem sorrindo? Irmão, se tiver algum filho que vai sorrindo, me chama que eu quero ir lá e visitar e receber a oração desse filho. É um servo de Deus, uma serva de Deus. Geralmente os filhos vêm, e às vezes quando não vem, a ameaça começa a chegar. Vou cortar o videogame, não vai sair mais final de semana. O encontro dos jovens, nem pensar, e tem uns que não são muito crentes, dizem assim, ainda bem, eu não queria ir no encontro de jovens. Às vezes você tem que fazer aquela barganha. Mas e se um dia esse filho disser, eu vou fazer? Não precisa nem pedir, ele vai e faz. Isso alegra o coração do pai? Vamos usar um outro exemplo aqui que o John Piper usa dentro do livro. Ele diz assim, será que o marido vai se sentir feliz de receber um beijo da esposa porque ele pediu aquele beijo da esposa? Por exemplo assim, ô mulher, geralmente é a mulher que pede, né? Mas vamos citar esse caso aqui também, é um caso de um homem de Deus. Ô esposa, me dá um beijo, nem que seja um beijo no rosto. Ela vem, ai meu Deus, não aguento mais. E vai dar aquela bitoquinha no rosto dele. Será que ele vai gostar dessa atitude, dessa ação? Se essa esposa vir inesperadamente, der um beijo no rosto dele, der um abraço nele, o que vai vir no coração dele? Alegria. Rapaz, eu ganhei o dia. Senhor, fica até sem rumo, que às vezes não está nem esperando. Pode inverter também, tá, irmãs? Eu não estou dizendo aqui, porque às vezes é mais difícil um homem ser carentão, mas pode ser que seja a esposa, né? Agora eu te pergunto, será que Deus deseja que nós nos acheguemos a Ele como filhos preguiçosos, que têm medo, que têm receio, que não querem lavar a louça?
Será que Deus quer que nós nos aproximamos dele como uma esposa, um esposo que faz tudo por obrigação? Queridos, eu te digo categoricamente que não, porque a palavra diz, deleita-te no Senhor. O que a palavra está dizendo? Tenha prazer nele. Se você vai fazer alguma coisa para ele, faça com amor, faça com dedicação, faça como algo que vem do teu coração, a alguém que você verdadeiramente ama. E é por isso que Paulo vai dizer para nós, eu quero, no versículo 10, eu quero conhecê-lo. Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição e eu quero conhecer a comunhão dos seus sofrimentos. E ele diz, conformando-me com ele na sua morte. O que ele está dizendo? Senhor, eu quero tanto te conhecer, eu quero tanto ter comunhão com o Senhor, que eu estou disposto a entregar até mesmo a minha vida por ti. Senhor, eu te amo tanto, e a minha vida não é preciosa aos meus próprios olhos, mas a minha vida é tua, a minha vida te pertence. Querido irmão, que possa mudar o meu paradigma e o seu paradigma, que nós possamos entender que para ganhar nós vamos ter que perder, nós vamos precisar abrir mão de muitas coisas para poder ganhar o amor de Deus dentro do nosso coração de maneira poderosa. Eu quero concluir com uma passagem de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 6, e o versículo 9 e 10, que ele diz assim, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, olha só, irmãos, como pobres e enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Você sabe o que Paulo está dizendo? Eu olho ao meu redor e eu sou um camarada que vivo de cidade em cidade e eu não tenho casa. Eu vivo muitas vezes do trabalho das minhas mãos e o que eu ganho mal dá para comer. Eu sou pobre. Mas quando eu ando pelas cidades pregando o Evangelho, eu estou enriquecendo a muitos com o Evangelho do Reino. Ele diz, eu não tenho muitas coisas, não tenho muitas posses, se eu morrer hoje, nem testamento precisa fazer para dividir. Eu nada tenho, mas eu possuo tudo em Cristo Jesus. Queridos irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa mover o nosso coração em direção a Jesus Cristo, e que nós abandonemos tudo por amor a Ele. Se tiver que abraçar alguma coisa do que ficou, que nós abracemos por amor a Jesus, por amor a Ele somente, amém? Vamos se colocar de pé? Senhor Jesus, neste momento, Pai, em oração juntamente com a Tua igreja, eu quero louvar ao Senhor, Pai. Eu quero louvar porque a Tua palavra, Senhor, ela nos leva por um caminho aonde de outra maneira o homem jamais alcançaria. É um mapa do tesouro, é um mapa que nos leva na direção do Senhor. Senhor, eu te glorifico, porque neste exato momento eu sei que existem homens e mulheres, jovens, adolescentes, que saíram das suas casas, foram, quem sabe, para um bar, para um local onde vão fumar os seus narguilés, a sua droga, vão tentar, Senhor, preencher o seu coração de alegria, e eles vivem como se nada mais importante houvesse. Mas, Senhor, o Senhor teve misericórdia de nós, e naquele dia o Senhor abriu os nossos olhos, e nós agora enxergamos um caminho melhor, que é um caminho eterno, Senhor. É um caminho que nos diz que pode ser que neste mundo nós vamos abrir mão de fama, sucesso, riqueza, dinheiro, tantas coisas nós vamos abrir mão, mas nós abrimos mão por uma riqueza eterna. A moeda desse mundo, Senhor, as coisas deste mundo perecem e se acabam, mas o Senhor diz que é um tesouro ajuntado no céu, onde nem traça, nem ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e nem roubam, Senhor, que está guardado para cada um de nós. Senhor, eu oro nessa noite para que o deleite e o desfrute da Tua igreja seja por Cristo, que nós não estejamos, Senhor, olhando ao nosso lado e nos dispersando com coisas, Senhor, que podem roubar a nossa atenção, os nossos olhos e o brilho do nosso coração, que deve ser, meu Deus, a Ti. Amar ao Senhor de todo o nosso coração e devotar os nossos dias e a nossa energia para viver na Tua presença, Pai. Que o Senhor sempre nos lembre disso e que nós possamos nos alegrar sempre com a Tua palavra. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Tome assento rapidamente, nós já vamos estar finalizando este culto. Eu queria agradecer os nossos visitantes, o Gabriel e a Isabelle, que Deus abençoe vocês de estar conosco nessa noite. Voltem mais vezes, viu? Nós estamos muito felizes e continuaremos felizes em receber vocês. Também o Denis e família, né? Denis, se vier mais uma vez, nós já registramos a carteira e já fica com a gente, tá, Denis? É um costume que a gente tem aqui, né?
que infelizmente é nosso, né? É um costume bom, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, você e a tua família. E também nosso querido evangelista Lucélio, que nos presenteou com a presença dele aqui nessa noite. Que Deus lhe abençoe, leva a nossa saudação ao vosso amado pastor e querendo volte mais vezes, tá bom, querido? Em nome de Jesus. Meus irmãos, amanhã nós temos Ibadep às 20 horas, né? Amanhã inicia um novo livro, né, pastor Gerson? Amanhã já começa um novo livro, os irmãos que têm interesse de participar, procure o pastor Gerson, pode me procurar que nós vamos estar anotando o nome dos irmãos. Na sexta-feira às 20 horas tem ensaio do Círculo de Oração, né? As irmãs que fazem parte venham, né, participar. No sábado, culto de evangelismo e missões, né, pastor Gerson? 3 horas no sábado, né, 15 horas tem evangelismo nas ruas, né, o pastor Gerson está na liderança do departamento de evangelismo, juntamente com uma equipe abençoada que lhe ajuda. Se você tem desejo também de ajudar, né, pastor Gerson? Ainda há vagas, né, tem bastante vaga, né, procura o pastor Gerson que ele vai estar encaminhando você para auxiliar também nessa obra. No domingo pela manhã, escola bíblica dominical, e eu queria dizer para você que a escola bíblica dominical está uma bênção, né? Ela está tratando a respeito do livro de Jó e está abordando algumas características a respeito do sofrimento de Jó e também fazendo comparativos com a nossa realidade. Você é o nosso convidado. Se você ainda não é aluno, procure nosso primeiro superintendente, irmão Luiz Rubira, ou o nosso irmão Diácono André, que está ali no teclado, e a irmã Enegele, que são os 3 irmãos que nos auxiliam. Você já, quem sabe, já adquire essa revista ou já faz o pedido para poder participar da escola dominical. E no domingo à noite, às 19 horas, nós teremos um abençoado culto de celebração ao nome do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Vamos se colocar de pé então, e nós já estaremos finalizando este culto. Estenda as tuas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E nós dizemos, amém. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.